Bom, e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou desarquivar uma investigação sobre a suposta omissão de autoridades do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid. O magistrado anulou uma decisão da Justiça Federal, do Distrito Federal, que arquivou parcialmente a apuração. Gilmar Mendes determinou que a Procuradoria-Geral da República analise o relatório da Polícia Federal sobre o caso e reavalie se há indícios de crimes nas condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Também são investigados o ex-número 2 da pasta, Coronel Elcio Franco, a ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, o ex-presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, e o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten. E aí, Paulo, falando em poder político, então Gilmar Mendes manda desarquivar essa investigação e determina que a Procuradoria-Geral da República reavalie os documentos, ou seja, ele não ficou convencido com a decisão. Foi suspensa, é bom lembrar. Pois é, então ele agora determinou uma reavaliação. Por coincidência. Esse é o nosso novo Brasil, o Brasil do amor, o Brasil da pacificação, né? As gavetas são seletivas. Para uns, elas se fecham, para outros, elas se abrem e é extraído de lá aquilo que não é conveniente. Eu espero que pelo menos, não esperar é demais, eu torço para que pelo menos a PGR não faça parte de um teatro, não seja peça de uma encenação, que a PGR cumpra o seu papel de verdade, com a responsabilidade que lhe é atribuída na Constituição, inclusive com independência, e analise os documentos e se posicione de forma técnica, e que o Supremo Tribunal Federal respeite a posição da Procuradoria-Geral da República e o seu papel como órgão acusador, o que não está ocorrendo em outros processos, que tem sido tocado à frente, mesmo quando o órgão que faz, o órgão responsável pela acusação, diz que não vai fazer a acusação, estabelecendo assim o superjudiciário que tudo pode. Espero que não seja, aliás, torço para que não seja, mas não espero muito. Ana, enquanto o Paulo falava, estava aqui apurando, buscando mais informações em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Ele disse o seguinte, que a Procuradoria-Geral da República, então, vai ter de reavaliar, a partir de um relatório da Polícia Federal, se há indícios de crimes nas condutas aí de Jair Bolsonaro e outros ex-ministros. E aí, aqui, segundo o Gilmar Mendes, o arquivamento da ação pela Justiça Federal do Distrito Federal foi irregular, porque um dos implicados é Eduardo Pazuello, que hoje é deputado federal, e, portanto, uma figura com foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. Ou seja, agora o deputado Pazuello entra na linha ali de cassação, né? O deputado Pazuello, já foi o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro. A temporada de caça, aí com cedilha, está aberta desde 1º de janeiro de 2023. A verdade é essa. Agora, com todo respeito à Procuradoria-Geral da União, qual a função ali? Porque a subprocuradora Lindora Araújo, ela sempre, vira e mexe, ela mostra e coloca pareceres contrários ao que o Supremo Tribunal Federal dita, e eles dão de ombros. Foi assim com o deputado Daniel Silveira, foi agora recentemente também com o presidente Bolsonaro. Então a PGR não vai admitir que a palavra institucional da PGR não está valendo muito? O Supremo Tribunal Federal agora fala em foro privilegiado? Mas espera aí, e as pessoas, as centenas de pessoas que estão presas por causa do 8 de janeiro? Ninguém ali tem foro privilegiado, porque estão sob a tutela do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos muito bem que agora vai ser temporada de caça, como eu disse, com cedilha, vai ser o presidente Bolsonaro, vai ser deputados. Esse governo não tem votos, é preciso gastar bilhões de reais para que o projeto de poder deste desgoverno seja, de fato, estabelecido através de legislações absurdas, esdrúxulas, sem um menor debate público. E aí agora, claro, o Supremo Tribunal Federal, esta composição política do Supremo Tribunal Federal,
vai entrar com tudo, faz parte, né, de todo o pacote petista. Silvio. O Augusto queria fazer um comentário antes. Não, você, por favor. Eu queria só reforçar a questão do Congresso Nacional para que não pairem dúvidas e de forma alguma alguém está incentivando qualquer tipo de reação fora da Constituição. O nosso Congresso Nacional, a Câmara, o Senado devem cumprir o seu papel constitucional e ponto. A normalidade. A normalidade. Isso que o ministro Barroso está dizendo não está escrito em nenhum trecho da nossa Constituição. Assim como, repito, isso começou na legislatura anterior, quando se permitiu a prisão de um deputado em pleno exercício de mandato. Embora eu não concorde com a forma como ele falou, com o que ele disse, eu não concordo. Tenho certeza que nenhum de nós aqui concorda com os termos usados. Mas ele tinha o direito, sim, de parlar. Aquilo é um parlamento. Então, esse é o ponto. Olha, isso, se você voltar um pouco na história, rei Charles I, decapitado em 1649, salvo engano, ele mandou a guarda dele invadir a Câmara, o parlamento inglês. Houve derramamento de sangue, ele acabou decapitado depois. Foi a única vez em que uma guarda entrou dentro do parlamento britânico. Até hoje, se o atual rei Charles ou se a antiga rainha fosse na abertura do ano, como acontece sempre, ela vai ao parlamento e ela pede licença para entrar. Porque os poderes são independentes, isso está escrito na nossa Constituição. Isso precisa, em algum momento, ser restaurado no Brasil. Não existe poder moderador. E quem vai colocar um freio nessa situação que nós estamos vivendo dentro da nossa Constituição? Ninguém vai jogar nenhuma pedra, não. Só fazer valer a nossa Constituição. O Congresso vai fazer. Eles ficam se apresentando como os modernosos, né? Ele tem as pestanas modernas, o nosso Barroso, né? Ele se cuida, o vocabulário dele é um negócio sofisticado e tal, e acusa a gente de querer a volta ao passado e acusa cinicamente, dizendo que nós defendemos o voto de papel e tal. O que ele defende e o que ele está fazendo é, por exemplo, uma volta à Constituição de 1824, que no Império estabeleceu o poder moderador. O que ele está fazendo, o que todos eles, com o Gilmar aí na liderança, o que é que eles estão fazendo? Eles estão recriando um mecanismo que existiu na República Velha, que era a comissão revisora do grupo de eleitos, dos deputados federais eleitos para uma vaga no Congresso. Um grupo ligado ao poder majoritário no Estado, ao partido majoritário no Estado, revisava aquilo e dizia, esse não, esse aqui não. Esse é muito radical, é contra a gente e tal. Eles estão revisando o voto do eleitor, como se fosse possível isso acontecer num sistema constitucional. O Gilmar Mendes, ele decide o processo na capa. Aécio Neves, inocente, solta. Silval Barbosa, o ladrão mato-grossense, inocente. Lula era culpado, agora é inocente. Bolsonaro, culpado. Manda prender a turma que fez o Covidão. E esses? Não conhece ninguém no Covidão? Pois pode pedir ao Edinho de Araraquara que ele conhece. Pede a papelada reunida, o material reunido pela CPI, que agiu corretamente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, e prende aquela turma. Prende o irmão de alma, né, do Edinho Silva, que dirigiu a quadrilha do Covidão. Agora não, o Bolsonaro não agiu certo. Eles acham que agiram corretamente. Eles não leem estudos científicos que mostram as descobertas feitas em torno, por exemplo, do tal lockdown. Eles ainda estão vivendo a época da pandemia. Fazem reuniões à distância porque estão com medo de algum contágio. O único contágio, a única contaminação que ronda o Supremo Tribunal Federal e que ronda o TSE é a contaminação do autoritarismo e da ditadura.